Pessoal, essa segunda lista de polinômios, esse aqui a gente vai tratar basicamente de divisão de polinômios. Os primeiros exercícios eu estou fazendo com uma certa calma, colocando as divisões do lado, até que a gente começa a pegar a prática na divisão. Então vocês podem conseguir o link, no link aqui embaixo na descrição do vídeo, a lista de exercícios. E aqui a gente vai resolver todos eles até o final, beleza? Vamos lá então. Bom, aqui no exercício 1 a gente tem que determinar o quociente e o resto na divisão de cada um deles. Lembrando que o 2x ao cubo aqui no primeiro caso, 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4 é o dividendo e o x menos 3 é o divisor. Então tem que usar o método das chaves, certo? Eu vou ter aqui então o 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4 dividido por x menos 3. Aí, lembrando que eu sempre divido o maior grau pelo maior grau. Então, nesse caso, eu divido 2x ao cubo pelo x. E aí, eu obtenho o 2x quadrado. Então, o resultado deu 2x ao quadrado. O que eu faço? Eu multiplico por todos os outros membros, trocando o sinal. Então, no primeiro caso, 2x ao quadrado com x ficaria 2x ao cubo e eu troco o sinal. A mesma coisa aqui vai dar menos 6x ao quadrado. Eu vou colocar mais 6x ao quadrado. Então, no final, eu tenho 2x ao quadrado mais 4, certo? E eu divido, então, o 2x ao quadrado por x. E aí, eu vou obter 2x. Então, o resultado deu 2x. Então, 2x ficou multiplicado por x, vai dar 2x ao quadrado. Troca o sinal e ficou menos 6x. Aí, ficou mais 6x. Então, cancelou o x quadrado, então eu fiquei com 6x mais 4. Lembrando que eu não posso juntar termos que não são semelhantes aqui. Então, 6x por x deu 6, então eu coloco o resultado. 6x troca o sinal e menos 18 vai ficar mais 18, então eu fiquei com 22. Como o grau agora não posso mais dividir, o grau do resto aqui é zero, porque ele é uma constante, é um número. Então, esse aqui ficou o grau, o resto. O resto sempre tem que ter grau menor do que o divisor. Nesse caso, então, o zero é menor do que 1 e eu parei de dividir. Então, aqui o que eu tenho? O meu quociente virou esse valor, esse polinômio, e o meu resto 22. Bom, continuando com o método da divisão pelas chaves, então eu vou ficar com menos x elevado a 4, menos 3x ao quadrado, mais x menos 1, sobre x ao quadrado menos 1. Aí, então, eu divido o termo de maior grau pelo termo de maior grau. Então, menos x na 4 por x na 2 ficou menos x ao quadrado. Então, o resultado eu coloco aqui. E multiplico pelos outros termos, então ficou menos x elevado a 4, eu troco o sinal, ficou mais x elevado a 4. E ficou mais x ao quadrado, eu coloco menos x ao quadrado. Então, no final, eu fiquei com menos 4x ao quadrado, mais x menos 1. Bom, agora eu tenho que dividir o menos 4x ao quadrado por x ao quadrado. Então, eu fiquei com menos 4x ao quadrado por x ao quadrado. Vai acabar simplificando, fiquei com 4, menos 4. Coloco o resultado, multiplico por todos os membros do divisor e troco o sinal. Fiquei com 4x ao quadrado menos 4. Então, junto os termos semelhantes, nesse caso o x ficou sozinho e tenho menos 5. Então, olhem só, agora o grau do resto aqui de baixo ficou 1, certo? Que é menor do que o grau do divisor, que é 2. Então, o meu quociente virou menos x ao quadrado menos 4. Bom, ainda pelo método das chaves, eu copio então o dividendo, menos 6x a 5, menos 2x ao cubo, mais 5, divido por x ao cubo, menos x mais 2. Então, termo de maior grau, 6x elevado a 5 sobre x elevado a 3, eu obtenho 6x ao quadrado, certo? 6x ao quadrado e multiplico agora por todos os membros do divisor, trocando o sinal. Menos 6x elevado a 5, aí 6x ao quadrado com menos x vai ficar mais 6x ao cubo e menos 12x ao quadrado. Então, aqui simplifiquei, fiquei com 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5. Agora, maior grau
que é 4x ao cubo, por x ao cubo, vai me dar exatamente 4. Então, eu já coloco o resultado e multiplico trocando sinal. Menos 4x ao cubo, mais 4x, menos 8. Aí, eu obtenho, então, menos 12x ao quadrado, mais 4x, menos 3. Agora, o grau é 2, é menor do que 3 do que o divisor, então eu paro de dividir. Esse aqui é o resto e esse é o quociente na divisão. Método das chaves novamente, 2x elevado a 4 menos x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 2, divido por x ao quadrado mais x. Então, eu só vou parar de dividir quando eu obtiver um resto que tenha grau menor do que 2, ou seja, 1 ou 0. Então, nesse caso, o termo de maior grau do dividendo, divido por x ao quadrado, e fiquei com 2x ao quadrado. Então, coloco aqui 2x ao quadrado, multiplico e troco o sinal, 2x elevado a 4, menos 2x elevado a 3. Então, simplifiquei, ficou com menos 3x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos x mais 2. Maior grau com maior grau, então menos 3x ao cubo sobre x ao quadrado. Então, ficou menos 3x. Menos 3x multiplicando com os dois membros do divisor e trocando sinal, fiquei com 3x ao cubo, mais 3x ao quadrado, simplifiquei. E eu fiquei com 6x ao quadrado, menos x mais 2. E ainda dividindo o maior termo, grau 2 com grau 2, eu obtenho 6, então mais 6. Troco o sinal multiplicando por todos, menos 6x ao quadrado, menos 6x. Aí no final eu tenho então menos 7x mais 2, paro de dividir aqui quando o grau é menor do que 2, nesse caso o grau 1. Então, isso aqui se tornou o meu resto na divisão, e isso aqui se tornou o meu quociente. Bom, agora eu vou dividir então o menos x elevado a 6 mais 2x ao quadrado, 2x menos 5 por 3x ao cubo menos 2. Então, maior grau com maior grau, eu fico com menos x elevado a 6 por 3x elevado a 3. Nesse caso, eu tenho uma fração, então eu fico com menos x ao cubo em cima por 3. Então, eu coloco o resultado aqui, sobre 3, multiplico x ao cubo, perdão. Multiplico com todos os membros ali de cima e troco o sinal. Se eu multiplicar ali o primeiro, eu vou ter menos x ao cubo sobre 3 vezes 3x ao cubo, vai me dar menos x elevado a 6. Então, já troco o sinal, mais x elevado a 6. E agora, eu vou multiplicar o menos 2 com o menos x ao cubo por 3. Vai me dar, então, 2x ao cubo sobre 3. Então, menos 2x ao cubo sobre 3. Então, fração aqui no meio. Só não se assustem, devagar a gente consegue. Junta x ao cubo, menos 2 terços de x ao cubo, mais 2x menos 5. Agora eu vou dividir, então, menos 2x ao cubo por 3x ao cubo. Então, é uma divisão de frações, eu conservo a primeira e inverto a segunda, menos 2x ao cubo sobre 3, vezes 1 sobre 3x ao cubo. Esse x ao cubo simplifica, no final ficou menos 2 nonos. Então, o resultado ficou menos 2 nonos, multiplico por todos ali, então já vou colocar, quem quiser, ficou o 3x ao cubo vezes menos 2 nonos, vai simplificar, isso aqui vai dar menos 2 terços de x ao cubo, só que troca o sinal, 2 terços de x ao cubo, e multiplicando então o menos 2 nonos por menos 2, vai me dar 4 nonos, só que eu troco o sinal, 4 nonos. Então, eu fiquei com um polinômio de 2x. Agora eu tenho que juntar o menos 4 nonos com o menos 5. E aí eu já paro de dividir, porque o grau deu 1, que é menor do que o 3.
E nesse caso, se eu fizer MMC, só para completar aqui, eu fico com 49 nonos. E esse aqui se tornou o meu resto, e esse aqui o meu quociente. O que eu preciso lembrar no exercício 2 é que eu sempre posso escrever o meu dividendo, que nesse caso é o AX, A de X, como sendo o produto do divisor, que é BX, com o quociente, mais o resto. Então, eu sempre tenho que lembrar disso. Nesse caso, eu estou dando alguns deles e perguntando o que falta. No caso da A, o que eu tenho? O meu A é o dividendo, então esse é o caso mais simples. Ele vai ser, o A de X vai ser exatamente o B, que foi dado, que é 3x menos 1, vezes o quociente, que é x ao quadrado menos x mais 3, mais o resto, que é 11. Então, tudo que eu preciso fazer agora é fazer a distributiva e juntar os meus fatores. 3x com x ao quadrado vai ficar 3x ao cubo. 3x com menos x ficou menos 3x ao quadrado. E 3x com 3 ficou 9x. Agora o menos 1 com todos eles ficou menos 1 ao quadrado, mais x e menos 3, mais 11. Eu junto os meus termos semelhantes, eu fico com 3x ao quadrado, x ao cubo, perdão, menos 4x ao quadrado, mais 10x, mais 8. Então, esse aqui é meu polinômio A de x. Agora, o polinômio B é um pouquinho diferente no exercício B. Eu sei que o meu polinômio, só vou reescrever que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. A gente vai colocar nossas informações aqui. Eu sei que o A, então, é x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x mais 4. Vai ser igual ao divisor que eu não sei, é o B de x, vezes o quociente, que é x menos 1, mais o resto, que é 0. Só que olhem só, eu estou multiplicando o meu quociente pelo B. Se eu quero descobrir o B, eu tenho que dividir, tenho que fazer o processo contrário. Então, o meu B vai ser simplesmente, se eu dividir dos dois lados por x menos 1, então, só vou apagar aqui. Se eu dividir, então, dos dois lados por x menos 1, o meu B vai ser exatamente o resultado da divisão de x ao cubo, menos 4x ao quadrado, menos x mais 4, por x menos 1. Então, tudo que eu tenho que fazer agora é fazer essa divisão. Então, eu vou dividir x ao cubo, menos 4x ao quadrado, menos x mais 4, por x menos 1. X ao cubo por x, essa aqui eu vou pular umas etapas e colocar direto. X ao cubo por x ficou x ao quadrado. Aí multiplico trocando o sinal, vai ficar mais x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado menos x mais 4. Menos 3x ao quadrado por x vai ficar menos 3x. Troco o sinal e menos 3x. No final eu fiquei com menos 4x mais 4. Dividido então menos 4x por x, eu fico com menos 4. Multiplicando e trocando o sinal, eu fiquei com 4x, menos 4 e me deu o resto 0. Quando dá resto 0, a gente diz que a divisão é exata. Então, o resultado me deu uma divisão exata. E aí, o meu polinômio b de x, que eu estava procurando, é exatamente o x ao quadrado menos 3x menos 4. Bom, aqui eu estou dividindo de novo um polinômio, certo? Eu vou dividir, então, o x elevado a 4 mais 2x elevado a 3 menos 2x ao quadrado menos 4x menos 21. Eu vou dividir pelo polinômio x mais 3. Se a gente está dividindo por um binômio que tem coeficiente do x como sendo 1, a gente poderia tentar usar o teorema do resto para descobrir o resto. Só que aqui existe a possibilidade do resto dar nulo e nenhuma das alternativas a gente consegue eliminar. Então, por exemplo, A e aí a gente não saberia qual delas ainda é certa. Mas o que a gente pode fazer então é a divisão para descobrir o quociente e o resto. Então, se eu dividir x elevado a 4 por x, eu fico com x ao cubo.
e multiplicando, trocando o sinal, menos x na quadro, menos 3x elevado a 3. Então, eu fiquei com menos x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 4x, menos 21. Menos x ao cubo por menos x dá menos x ao quadrado. Então, vai ficar x ao cubo mais 3x ao quadrado. Troquei esse sinal. Então, eu fiquei com x ao cubo menos 4x menos 21. Continuo dividindo. X ao cubo não, perdão, x ao quadrado. Então, x ao quadrado por x ficou x, certo? Então, aqui ainda a gente já poderia dizer que é a alternativa E, porque já fechou uma parte do quociente, nenhuma delas se encaixa de novo, mas vamos continuar até o final para ver onde termina. Então, x, agora troca o sinal, menos x ao quadrado, menos 3x, então ficou menos 7x menos 21, e menos 7x por x ficou menos 7, multiplico trocando o sinal, vai ficar mais 21, e deu o resto zero. Então, o meu resto é nulo e o meu quociente é esse polinômio aqui. E os únicos que se encaixam na alternativa é exatamente a alternativa E. Aqui na questão 4, existem dois métodos que eu posso resolver isso aqui. Tá? O primeiro método, que eu acho que é o mais simples agora, é a gente identificar que o meu divisor é um polinômio, é um binômio de grau 1, certo? Em que o coeficiente do x é exatamente 1. E simplesmente, se eu quero só descobrir o resto, eu poderia simplesmente substituir pelo sinal contrário no menos 1. Só que como está pedindo o quociente, não existe outro método, eu vou ter que fazer a divisão pelo método das chaves. Então, a gente vai dividir x elevado a 5 menos 2x elevado a 4 menos x elevado a 3 mais 3x ao quadrado menos 2x mais 5 pelo polinômio x mais 1. Então, x elevado a 5 dividido por x elevado a 4. Multiplico e troco, ficou menos x elevado a 5, menos x elevado a 4. Então, menos 3x elevado a 4, menos x ao cubo, o resto eu só copio. 3x ao quadrado, menos 2x mais 5. Divido, então, o menos 3x ao quadrado na quarta potência por x, ficou com menos 3x ao cubo. Então, multiplicando, eu fico com 3x elevado a 4, mais 3x ao cubo, simplificando. Eu tenho 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x mais 5. Então, divido 2x ao cubo por x, ficou 2x ao quadrado. Multiplico e troco o sinal. Junto, o que eu posso juntar? Ficou só x ao cubo menos 2x mais 5. X ao quadrado, perdão. X ao quadrado por x ficou x. Multiplico e troco o sinal. Menos x. Então, no final, eu fiquei com menos 3x mais 5. E menos 3x por x ficou menos 3. E aí, então, ficou 3x mais 3. Então, no final, eu acabei com o resto 8 e o meu quociente é todo esse polinômio aqui. Bom, na questão 5, está dizendo que eu estou dividindo um polinômio de grau 3, que eu não conheço o m, por um polinômio, que é um polinômio de grau 1, com o coeficiente do x sendo 1. Então, isso já me deu o meu resto. Então, tudo lembra que pode ser o teorema do resto aplicado. Ou eu posso fazer a divisão e lá no final trabalhar, não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito. Só que aqui o mais rápido de ser feito é usar o teorema do resto. É o teorema do resto, o que me diz o seguinte. No momento que eu substituo, se eu chamar o polinômio p de x como sendo x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x mais m, se eu quiser descobrir o resto na divisão por x mais 1, basta simplesmente eu aplicar o polinômio no ponto menos 1. Ou seja, trocando o sinal do termo independente que aparece aqui. Então, se eu sei, isso aqui já está me dando que vai ser 3. Então, eu posso trabalhar com essa equação e o que eu obtenho? Se eu trocar por menos 1 no polinômio,
fica menos 1 ao cubo, mais 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, mais m, e isso aqui vai me dar 3. Então, menos 1 ao cubo é menos 1 ao quadrado fica 1, então deu 2, mais 3, mais m igual a 3. Eu fiquei com 5 mais m sendo 3, o m então, 5 não, perdão, 4. 4 mais m sendo 3, então o m passa a ser menos 1. Se vocês fizerem a divisão, lá no final vocês vão ter um resto com m no meio, e com esse m vocês vão igualar a 3 lá no final, vai dar tudo certinho também, pode tentar. Bom, a questão 6 não tem o que fugir, eu tenho que fazer uma divisão de um x elevado a 5, mais 2x elevado a 4, menos 3x ao cubo, mais x ao quadrado, menos 3x mais 2, por x ao quadrado mais x mais 1. Então, aqui eu vou obter um polinômio na divisão, um polinômio de grau 13, então eu já começo x elevado a 5 por x elevado ao quadrado, vai ser x elevado a 3. Multiplico trocando sinal, ficou x elevado a 5, troco o sinal, menos x elevado a 4 e menos x elevado a 3. Então, simplifica aqui, eu obtive x elevado a 4 menos 4x elevado a 3 mais x ao quadrado menos 3x mais 2. X elevado a 4 por x elevado a 2 vai dar x elevado a 2. Troco o sinal multiplicando, menos x elevado a 3 menos x elevado ao quadrado. Aqui ficou então menos 4x ao cubo. Aqui também cancelou. Menos 3x, menos 4 não, perdão, menos 5. Menos 5 elevado ao cubo, menos 3x mais 2. Divido de novo menos 5x ao cubo por x ao quadrado dá menos 5x. Multiplico trocando sinal, 5x ao cubo, mais 5x ao quadrado e mais 5x. Então, x ao quadrado só tenho 5x ao quadrado, com x eu tenho aqueles 2, então 2x mais 2. E agora, dividindo 5x ao quadrado por x ao quadrado, sobrei 5, multiplicando e trocando sinal, menos 5x, menos 5. Eu obtenho, então, que o meu resto vai ser menos 3x menos 3. Nesse caso, o resto é diferente nas alternativas B e D, certo? Já não são essas aí. E o meu quociente é x ao cubo mais x quadrado menos 5x mais 5. E isso aqui é exatamente a alternativa A. Então, aqui no exercício 7, eu tenho o polinômio A e B. E eu estou dizendo que o resto é chamado de R quando eu divido A por B. Então, de qualquer forma, eu tenho que fazer a divisão de A por B. Então, eu vou fazer o 2... O 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x mais 4 dividindo por x ao quadrado menos x mais 2. Então, o que eu vou fazer? Maior termo, maior grau por maior grau, então 2x ao cubo por x ao quadrado ficou 2x, multiplico, ficou menos 2x ao cubo, mais 2x ao quadrado e menos 4x. Então, cancelei essa parte, eu fiquei com menos x ao cubo, menos 3x mais 4. Então, divido, x ao cubo não, perdão, de novo um erro. X ao quadrado. Agora, eu divido o menos x ao quadrado por x ao quadrado, vai dar menos 1. Então, eu multiplico, trocando sinal, então vai ficar x ao quadrado menos x mais 2. Cancelo, ficou com menos 4x mais 6, e eu sei que esse aqui é meu R de x, que é o resto na divisão. Só que ele está perguntando que eu quero determinar o x de forma que o resto seja zero. Então, o que eu preciso? Que menos 4x mais 6 seja igual a zero. Aí eu tenho que menos 4x igual a menos 6. Multiplicando por menos 1 para trocar o sinal, eu tenho 4x igual a 6. Então, o x tem que ser 6 quartos, que se eu simplificar vai dar exatamente
3/2. Bom, eu quero descobrir o valor de m e de n de forma que a divisão seja exata. A primeira coisa, divisão exata, o meu resto tem que ser zero. Então, de qualquer forma, eu vou ter que fazer a minha divisão aqui. Então, eu vou dividir o 2x ao cubo mais mx ao quadrado mais nx menos 1 por 2x ao quadrado menos x menos 1. O que eu obtenho aqui? 2x ao cubo por 2x ao quadrado, então só colocando aqui 2x ao quadrado, eu fiquei exatamente com x. Então, eu fico com x, multiplico e troco o sinal de tudo. Menos 2x ao cubo, mais x ao quadrado, mais x e junto. Agora, x ao quadrado com x ao quadrado, eu fiquei com m mais 1 x ao quadrado. E n, eu tenho n mais 1x menos 1. Agora eu vou dividir o quê? O m mais 1 x ao quadrado por 2x ao quadrado. Então, eu obtenho exatamente m mais 1 sobre 2. Aí, multiplico tudo aquilo lá por m mais 1 sobre 2. O primeiro vai cancelar os dois, então vai ficar só trocando o sinal, m mais 1 x ao quadrado, trocando o sinal. Multiplico então pelo segundo e troco o sinal, vai ficar m mais 1 sobre 2 vezes x, positivo, e mais m mais 1 sobre 2. Então, agora eu vou cancelar o x ao quadrado. Só vou juntar o x, os termos com x, então eu vou botar um parêntese bem grande. Eu vou ter o n mais 1 e ainda vou ter a segunda parte, que é essa aqui, que é m mais 1 por 2, x. E aqui eu vou ter, como coeficiente do termo independente, m mais 1 sobre 2 menos 1. Só que como eu falei que essa divisão aqui tem que ser exata, isso aqui tem que dar zero no final. Ou seja, essa parte aqui tem que dar zero e essa aqui tem que dar zero também. Então, para que eu vou usar essa aqui? Vou usar essa parte aqui do termo independente para fazer a conta. Por quê? Porque essa aqui só tem o m envolvido. E aí, o que eu obtenho? Eu preciso que o m mais 1 sobre 2 menos 1 seja igual a zero. E isso equivale a dizer que o m mais 1 sobre 2 tem que ser igual a 1. Se eu multiplicar por 2 dos dois lados, eu obtenho que o m mais 1 tem que ser 2 e o m automaticamente é 1. Agora, eu tenho que usar isso aqui para outra equação. Então, eu tenho que n mais 1 mais o m que eu já tenho aqui, que é 1 mais 1 sobre 2, tem que dar 0. Então, eu tenho n mais 1, aqui vai ficar 2 sobre 2, então ficou 1. Tem que dar igual a zero. E nesse caso, o n tem que ser igual a menos 2. Bom, o resto na divisão de p de x por q de x é r de x, nesses polinômios aqui, nessa questão da URGS. Eu estou querendo calcular o valor de r de 1. Ou seja, depois que eu descubro qual que é o polinômio que é o resto na divisão, eu tenho que aplicar no valor 1. Então, o que eu teria que fazer? Primeiro, eu tenho que descobrir esse resto, fazendo a divisão de p de x por q de x. Então, eu vou fazer x ao cubo, menos 2x ao quadrado mais x menos 1, dividido por x ao quadrado menos x mais 1. De novo, faço a divisão, x ao cubo por x ao quadrado ficou x, multiplicando por todos os termos, eu fico com menos x ao cubo, mais x ao quadrado, menos x. Agora eu obtenho menos x ao quadrado, menos 1. Então, o x também cancelou. Nesse caso, agora, menos x ao quadrado por x ao quadrado vai dar menos 1. Multiplico e troco o sinal, vai ficar x ao quadrado, menos x e mais 1. Então, esse x ao quadrado vai cancelar e o 1 também vai cancelar. Só acabei com o x. Então, nesse caso, eu paro de dividir porque o grau deu 1, que é menor do que o divisor que tem grau 2. Então, o meu r de x vai ser igual a menos x. Só que eu estou pedindo para calcular aqui quem que é o r de 1.
que é exatamente menos 1, substituindo x por 1. Então, R de 1 é menos 1, e menos 1 é a alternativa D. Na questão 10, a gente tem que lembrar algumas coisas daquela de polinômio de sendo divisor, dividendo, quociente e resto. Então, eu já estou dizendo que o meu polinômio, que é o dividendo, aquele que eu estou dividindo, é o x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 8, ele vai ser o dividendo. E estou dividindo pelo polinômio p de x. O p de x, então, é o divisor. O meu quociente vai ser esse aqui, então vai ser o meu q de x, e o meu resto, menos 10. Então, eu sei que o dividendo vai ser o quociente vezes o divisor mais o resto. Então, o dividendo vai ser x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 8. Vai ter que ser igual ao quociente vezes o divisor ou o divisor vezes o quociente, tanto faz. Então, vou colocar o divisor primeiro, p de x, vezes o quociente, que é x ao quadrado menos 2x menos 6, mais o resto, que é menos 10. Então, eu tenho que descobrir o polinômio p de x, que é o meu polinômio divisor. Só que antes disso, esse menos 10 que eu tenho, eu posso somar dos dois lados para cancelar, e eu fico com x ao cubo menos 5x ao quadrado. Esse 10 aqui eu somei 10 no outro, também ficou com 18, certo? E agora, então, eu tenho que p de x vai ser igual vezes x ao quadrado menos 2x menos 6. Então, para descobrir o p de x, eu teria que isolar ele, e esse aqui que está multiplicando esse polinômio todo aqui, eu tenho que dividir. Então, o que eu tenho que fazer? Uma divisão, certo? De x ao cubo menos 5, com x ao quadrado mais 18, por x ao quadrado menos 2x menos 6. Então, vou fazer essa divisão agora. O resultado disso vai me dar exatamente o polinômio p de x. Então, x ao cubo por x ao quadrado vai dar x. Então, vai ficar menos x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 6x. Então, eu fiquei com menos 3x ao quadrado, mais 6x, perdão, mais 6x, mais 18. Agora, menos 3x ao quadrado por x ao quadrado dá menos 3. Multiplico e troco o sinal. 3x ao quadrado, menos 6x, menos 18. Acabei cancelando todos os termos e fiquei com zero, ou seja, a divisão tinha que dar exata. Então, nesse caso aqui, quem que vai ser meu polinômio p de x? O p de x vai ser exatamente o x menos 3, que é o resultado na divisão. Bom, a questão do ITA aqui está dizendo que se eu dividir um polinômio p de x, então o p de x ele se tornou o quê? O meu dividendo. O x ao quadrado menos x, ele se tornou o divisor. Resulta no quociente que já foi dado e o resto aqui, certo? E além disso, ele está querendo o resto na divisão do p de x por um outro polinômio. Só que antes de calcular outro polinômio, de fazer essa divisão, eu tenho que descobrir quem que é meu p de x. Só lembrando que o p de x, como ele é o dividendo, ele vai ser igual ao quociente, ou divisor vezes o resto, tanto faz a ordem que eu escreva, x ao quadrado menos x, que é o divisor, vezes o quociente, que é 6x ao quadrado, mais 5x mais 3, e ainda mais o resto, que é o menos 7x. Então, eu consigo descobrir meu polinômio p de x para depois fazer essa divisão. Então, o p de x, quem que vai ser? Faço as multiplicações aqui, a distributiva, então ficou com 6x elevado a 4, então eu faço o primeiro termo com todos os três. Mais 5x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos 6x ao cubo, menos 5x ao quadrado, menos 3x, menos 7x. Então, o meu p de x se tornou exatamente o 6x ao 4, menos x ao cubo, menos 2x ao quadrado, e aí ficou com menos 10x. E além disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a divisão de p de x, que é esse aqui, pelo polinômio 2x
mais 1. Então, agora é só essa divisão que eu faço. Então, 6x a quarta por 2x, eu acabo ficando com 3x ao cubo. Então, eu já coloco aqui o 3x ao cubo. Multiplico por todos eles e troco o sinal. Então, eu fiquei com menos 6x elevado a 4, menos 3x ao cubo. Cancelei esse, fico com menos 4x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 10x. Então, menos 4x ao cubo por 2x, eu fico com menos 2x ao quadrado. Coloco aqui, menos 2x ao quadrado. Multiplico e troco o sinal. Isso aqui vai ficar 4x ao cubo, mais 2x ao quadrado. Cancelei. Esse aqui, com sorte, cancelou também. Sobrou o menos 10x. E agora só falta terminar de fazer isso aqui. O menos 10x dividido por 2x vai dar menos 5. Então, já coloco o menos 5. Multiplico, trocando o sinal. Então, ficou 10x. Menos 5, troco, ficou 5. Então, se eu juntar as informações, aqui eu tenho 5 e acabei de dividir. Então, esse aqui é meu quociente na divisão por 2x mais 1. E o meu resto ficou como 5. Então, finalmente ficou a alternativa E.